Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos no 29º domingo do tempo comum e as leituras vão nos trazer algo muito interessante. No Evangelho nós vemos que os fariseus, eles queriam armar uma cilada para Jesus. E isso não só naquela época, mas agora também acontece muito isso. Ciladas são armadas para que o povo de Deus caia. Mas, se nós voltarmos um pouco à leitura, indo lá na primeira leitura, que é tirada da profecia de Isaías, diz o seguinte, o Senhor falando, Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há deuses. Quando essas pessoas chegam para armar ciladas, é porque elas estão com outros deuses já em suas mentes. Elas não confiam mais nas verdades que vêm do Deus Criador. Elas querem armar uma cilada porque elas querem tirar aquele que supostamente, na época, era Jesus Cristo, que veio trazer as verdades que incomodavam. E assim como acontece hoje também, muitas verdades que são faladas incomodam a muitas pessoas. Mas o Senhor nos fala para a gente continuar falando essas verdades, para que a gente possa levar a verdade que é o próprio Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas as ciladas, elas são armadas por pessoas, como eu falei, que têm outros deuses em seus corações. E naquela época e hoje também existem muitas formas de endeusar. Tem o Deus do dinheiro, o Deus do prazer, o Deus do poder. Os 3 P's que regem o mundo hoje, posse, poder e prazer, que tiram a nossa mente, que tiram os nossos olhos do Senhor. E com isso, nós podemos até cair nisso, de armar ciladas para que as pessoas caiam nelas e que a gente possa negar a fé. Mas o Senhor nos chama dizendo que não há outro Deus a não ser Ele. Não há outro Deus fora dele. E nós temos que crer, nós temos que confiar nessa verdade para que possamos ir sempre caminhando. E na segunda leitura, que foi tirada da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, diz o seguinte, algo muito bom para nós, algo que a gente precisa acolher bem em nosso coração. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que sois do número dos escolhidos. Nós somos do número dos escolhidos. Nós precisamos fazer parte desse número. E como que a gente vai fazer isso? Com a nossa vida. São Francisco vai nos falar que a gente precisa pregar o Evangelho, se necessário com palavras. Então o nosso testemunho, a nossa vida deve refletir aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus tem para nós. E é muito difícil no contexto que nós vivemos hoje, porque, como eu falei, ciladas são armadas a todo tempo. Nós temos que matar um leão, a leoa, os filhotes e os parentes todo dia, porque todo dia são armadas ciladas pelo inimigo para que nós possamos cair. Nós que estamos escolhendo buscar a santidade, nós que estamos escolhendo o céu. E nós precisamos ficar muito atentos com relação a isso, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a cilada que foi armada para Jesus foi exatamente essa. Os fariseus fizeram a seguinte pergunta a ele. Dize-nos, pois, o que pensais? É lícito ou não pagar o imposto a César? Olha que cilada bem armada para Jesus. E às vezes nós, no nosso dia a dia, também armamos ciladas com o contexto das leis, com o contexto da própria palavra de Deus, porque quando Jesus foi tirado do deserto, quando ele voltou do deserto, Satanás o pegou e o fez 3 perguntas tirado da palavra. E às vezes acontece isso no contexto desse mundo nosso que nós estamos hoje em dia, Ciladas são armadas para que nós caiamos nela. Mas Jesus, sábio que era, Filho de Deus, dá uma resposta fantástica, uma resposta que eles não esperavam ouvir, eu tenho certeza.
próprio Jesus fala: dai, pois, a César o que é de César. Porque Jesus pergunta assim: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? E aí eles falam para Jesus: de César. Jesus responde a eles: então dai a César o que é de César. Mas Jesus também completa: dai a Deus o que é de Deus. O que ele quis dizer com isso? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, dai a César o que é de César. Dai o material ao que é de César. Mas a Deus o que é de Deus. Ou seja, o povo escolhido que nós vimos lá na segunda leitura é esse povo que é de Deus. Esse povo que precisa voltar para Deus. E Jesus fala: dai a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos, com a nossa vida, buscar a Deus. E o Senhor Jesus nos coloca isso que é fora de série. Naquela época, essa resposta foi dada, mas ainda hoje ela pode ser dada para aqueles que têm esse questionamento. O que fazer com as leis? O que fazer com isso? O que fazer com aquilo? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Que nós sempre busquemos a Deus com a nossa vida, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos perder a semelhança. A imagem fica, mas a semelhança, com o passar do tempo, vai se distanciando de Deus. Então nós precisamos voltar para Deus, para de fato dar a Deus o que é de Deus. Que nós não percamos a nossa fé em tudo aquilo que formos fazer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E também eu peço a todos vocês, que deem um clique lá no sininho, assinem lá, curtam o canal e que possam compartilhar também esses vídeos, Esse canal Sede Santos, que vem aí para evangelizar, para nos trazer uma palavra nesse mundo que está tão difícil hoje em dia. Então, vá lá, curta, compartilhe, ative o sininho, receba as notificações de vídeos novos e aí a gente está vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva, levando o Evangelho para mais e mais pessoas, mas também vivendo o Evangelho. A paz, irmãos.